Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje falando sobre 30 anos da web, do www, com a professora Elizabeth Sade Correia, professora titular sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, e o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas também da USP. Professores, no bloco anterior, nós terminamos com essa reflexão, com essa pergunta, até onde vamos chegar, até onde queremos chegar, que caminhos nós temos que percorrer. Então eu queria trazer para os senhores justamente um adendo a essa nossa discussão, que o próprio Berners-Lee, mais uma vez o criador do www, na carta comemorativa aos 30 anos da internet, que nós mencionamos na abertura do programa, ele disse que esse é o momento para refletir sobre até onde temos que ir ainda. Então, em cima disso, trazer para os senhores que momento é esse, até onde queremos efetivamente chegar. E a senhora, professora Elizabeth, antes de começar o programa, você estava me contando uma história do Berners-Lee bem interessante. Então, o Tim Berners-Lee, enfim, se não fosse ele, não teríamos o que temos hoje. Sim, não estaríamos sequer passando no YouTube também. Exatamente. Ele, nessa comemoração, e até um pouco antes, ele demonstra uma preocupação muito clara a respeito de para onde vai a web e qual o caminho é esse em função daquela concepção original da rede, que era uma conexão ampla, democrática, ou seja, conexão do bem. Do bem, sim, lindo. Né? Tudo muito lindo, obviamente. Mas a vida real não é bem assim, né? Exatamente. Isso foi caminhando como um reflexo do que somos nós todos na sociedade, sim. Portanto, para o bem ou para o mal, tudo está ali na rede. Então, em função disso, ele fez uma apresentação no Web Summit agora de 2018, em sim. Lisboa, onde ele fez o lançamento de um projeto, quase uma fundação chamada Save the Web, né? Inclusive criou uma hashtag Save the Web, no sentido de uma discussão coletiva com organizações, enfim, todo um trabalho de sensibilização das instituições legítimas certo. E também dos grupos sociais diversos no entendimento de para onde vai a rede. Mas num entendimento no sentido sociológico, antropológico, porque tecnologicamente ela ainda irá muito longe. Sim. Né? A gente está aí com inteligência artificial, algoritmos. Recentemente li um texto vindo do governo japonês já falando em sociedade 5.0. Caramba! Caramba! Exatamente. Uhum. Então, em termos tecnológicos, eu diria que é uma ascensão quase que sem volta. Certo. A questão é como se adequar socialmente, comportamentalmente, dentro deste processo onde você está indo para uma desumanização, sim, das relações. É nesse ponto, professor Gildo, que a senhora Elizabeth colocou. Como fazer? É uma questão muito mais humanística, digamos assim, do que tecnológica. A tecnologia está aí, está avançando e não tem retorno. Mas na questão humanística, porque o próprio Berners-Lee também falou que a internet deu mais possibilidade a criminosos e fortaleceu aqueles que espalham ódio. E isso não estava previsto 30 anos atrás. Bem, todos os avanços tecnológicos têm essa dicotomia, ou esse trilhar entre o bem e o mal. Sim, né? Claro. Claro que o exemplo famoso da bomba atômica é um ícone disto. Né? Até onde nós vamos? Sim. Porque na época em que foi lançada a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, as pessoas falaram, então tem que acabar com a energia nuclear. Não. A energia nuclear vai em um outro sentido, beneficiando pessoas, e o uso médico da energia nuclear é um ponto pacífico, sim, né, sem nos dúvida. dois sentidos, e, portanto, todas as tecnologias têm um aspecto que pode ser usado para o bem e um aspecto para o mal, porque quem decide são sempre os homens.
Por Esse é o enquanto, pelo menos. Sim, é aquela coisa, é aquele indivíduo que está entre o computador e a cadeira, né? É aquele que vai definir, no final das contas, o que vai ser feito. E todos os impasses tecnológicos acabam sendo resolvidos com mais tecnologia. Quer dizer, a solução para um problema tecnológico é avançar na tecnologia e não retroagir. Retroagir, né? Mas eu acho que neste caso em especial, quero até me reportar algo que você mencionou na primeira parte. Sim. Eu acho que ainda é possível, sim, você receber carta de namorado de várias páginas. Sim. Escrita à mão. Escrita à mão, no papel ali, bonitão. E nós ensinamos... Uma coisa não invalida a outra, né? Não, nós ainda ensinamos nossas crianças caligrafia. Claro que não mais tão Exatamente. como antes, não é? Mas é uma ilusão pensar que a criancinha já vai nascer com um terminal e é isso. Não, tem que ainda aprender do jeito tradicional. Então, eu acho que essa resistência é entendida por quem se preocupa mais com a parte humanística. Certo, e nesse sentido, essa preocupação, ela vai bater de frente de alguma maneira com esse mundo virtual que se vive também, né? Porque cria-se uma geração, e aí talvez a geração seja até a expressão errada, porque todas as gerações querem isso também, no final das contas, que é o famoso caça-clique. Ou os caça-likes, ou as curtidas. Puxa, eu tive curtida de fulano, eu tenho tantos amigos, tenho 1.000 e tantos amigos, 2.000, 40 mil amigos. Que lindo, você não conhece nenhum. Como você lida, essa questão humanística mesmo que o Sr. Gil estava colocando, como lidar? E veja bem, não estou fazendo aqui papel de advogado do diabo com relação à internet. É só para nós entendermos por quais caminhos devemos trafegar para termos essa coexistência boa, pacífica, de uma forma legal para todos, não é? Para a gente conseguir entender como isso funciona. Porque desvirtua de alguma forma, não, professora Elizabeth? A gente, se for entrar pela linha Black Mirror... Sim, é verdade, é verdade. Onde você tem essa loucura quantificada de likes, cliques e tudo mais, realmente... você pode pensar que você desconecta isso do ser humano. Sim. E do ser físico humano, né? Então você passa a trafegar num mundo ilusório. Sim, nesse mundo virtual. Virtual, fluido, impalpável, abstrato, onde tudo é possível porque tudo é construído quase que matematicamente. Né? Você põe um robô ali para aumentar os likes. Você põe, então, um algoritmo para juntar os fãs de quem organizou-se pelo robô. E assim vamos. Então, a gente tem aí um processo de busca, ou eu não vou falar reversão, mas de retomada de valores humanísticos. Sim. E a gente tem visto autores recentíssimos que tratam dessa questão de uma maneira clara. Você tem o Harari, que fala disso, o Han, ou seja, são pesquisadores, estudiosos da filosofia da tecnologia, que são muito, às vezes nem caracterizados como muito estudiosos assim, mas enfim, são pessoas que estão questionando esse cenário e propondo uma retomada de visões sociológicas, filosóficas, né? Éticas, para introduzir dentro do novo ambiente. Ou seja, nós estamos mudando, mas nós não podemos perder os valores que já estão sedimentados e que sustentam a nossa sociedade. Claro que no final das contas são aqueles que devem pautar esse trajeto. Exatamente. Seja ele virtual, seja ele real, então muito sensível. Então está na hora de questionar por que eu tenho que colocar um robô para acelerar os likes da pessoa X ou Y e por que eu não posso fazer isso de uma maneira orgânica, porque essa pessoa merece ter um conjunto de likes. É porque no final das contas, Sr. Gildo, eu acho que aí é uma questão histórica. Tudo o que todos nós queremos, no final das contas, aí todos nós mesmos, acho que o planeta inteiro, é aceitação. Exatamente, porque... E a tecnologia facilita. Os likes, os cliques, todos estão ligados
a uma intensa egolatria, Sim, não é? exatamente. E isso porque o indivíduo não consegue se manifestar, ele não consegue aparecer. Então ele virtualmente parece que ele existe, parece que ele é importante, né? Mas se você for olhar o físico, é o oposto disto. E tem certo paralelo até com a economia, né? Porque nós vivemos uma economia virtual, né? Em que os bens não têm relação com a produção física. E isso nos cria vários problemas de crises cíclicas, né? E o Brasil atualmente ainda está vivendo uma dessas. E com isto você, que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar nova oportunidade para o real, aquilo que não está numa nuvem, aquilo que, como dizia o Aristófanes nas nuvens, quando ele queria criticar o Sócrates, é que ele estava com a cabeça nas nuvens, não é? E nós precisamos sair da nuvem também. Vamos usar tudo que tem, sim. Sim, claro. E vamos usar cada vez mais. Mas o papel, eu acredito, cada vez maior da sociedade, dos governos que se apoiam na sociedade, é dar uma voz real ao indivíduo. E dentro disso, dentro dessa voz real, talvez até um novo contrato entre todos os participantes, ainda citando Berners-Lee, o Tim Berners-Lee, ele afirmou que a internet é um direito da humanidade e propôs um contrato global entre cidadãos, empresas e governos pelo bem da rede. Aqui tem a professora Beth, depois o professor Gildo. Primeiro, o que seria esse contrato? E segundo, esse contrato é possível? Contrato é um reflexo de democracia. Sim. De negociação. Exatamente. Né? Você tem que chegar a algum consenso entre as partes envolvidas para assinar o contrato. Exatamente. Né? Então, é um consenso, um acordo onde claro. Todos ali, ok, vamos dentro desse cenário. Claro que é uma proposta complexa. É um novo contrato social exatamente, da internet. É Rousseau. É Rousseau, na veia. Mas acho que se a gente não discutir isso e não criar ações para ir no rumo de um novo contrato global, realmente a gente pode se perder. Eu acho que há esta necessidade, sim. E acho que nosso papel enquanto pesquisador, universidade, professor, formando novas gerações, nosso papel é incentivar esse processo de discussão de uma maneira humanística, sim. Porque a tecnológica já foi embora. Já está aí, já está estabelecido. Então, é nossa função também trazer isso de volta ao pessoal que está chegando, às gerações novas, e fazer clara a necessidade do contrato. Sim. E aí, a segunda parte da pergunta, esse contrato é possível? Exigiria ou exigirá um esforço muito grande? Exige. Sim, exige, porque o tamanho da rede hoje, o tamanho da rede, vamos dizer assim, do bem, quanto a rede da Deep Web do mal, é tão proporcional quanto. E uma coisa é você fazer o contrato com o que é visível e com o que está invisível é um pouco complicado. É por aí, professor. É complicado, professor Gildo, quer dizer, mas é possível fazer esse tipo de contrato, que foi mencionado aqui? O que você acha? Eu tenho dúvidas. É mesmo? Porque você, por um lado, você não quer ter o controle do tipo Big Brother. Né? Sim. Quer dizer, o controle de alguém, de alguma agência que diz você pode fazer isso você não pode. Por outro lado, você vê essa invasão da rede quando se trata de terroristas ou de atentados, como nós infelizmente temos tido agora até no Brasil, e tudo isso se apoia muito na internet. Sim, né? sim. Como conseguir fazer armas facilmente, como conseguir invadir uma escola, enfim, tudo isto são coisas que nós gostaríamos de evitar. Né? Mas até onde a gente pode estabelecer esse contrato dizendo quem é que controla?
Isso. Como é que você estabelece uma censura? Vamos colocar um nome que seria isso. É que eu entendo o contrato de uma maneira um pouquinho mais ampla, não como um controle, Sim. mas como um acordo, ou com um consenso do bem comum. Eu concordo que vai acabar caindo nas questões de controle, vigilância, coisas que já estão acontecendo, né? É porque é meio utópico, não, professora? Achar que Eu sou esse otimista. acordo... temos que ser, né? Porque com tanta gente envolvida, como seria? Muita gente envolvida. Pelo lado utópico, eu acho que sim, que temos que lutar pelas utopias. Sim. As utopias têm lugar, elas não são utópicas, não. Mas nós temos também que ainda repensar todas essas necessidades de comunicação interpessoal, comunicação entre órgãos governamentais, pessoas, entre eles mesmos, porque do jeito que está, aparentemente temos uma porção de benesses e não conseguimos chegar na raiz do mal. E qual seria essa raiz do mal, professor? Onde estaria ela? Eu acho que a palavra-chave foi dita aqui pela professora, é o bem comum. O bem comum. Quer dizer, tudo que é contra o bem comum está no mal. Certo. O bem comum é aquilo que vai atingir a maior parte das pessoas, aquilo que nós gostaríamos de incluir cada vez mais, não é? E, por outro lado, nós temos que assumir essa responsabilidade nós mesmos. Sim. Mas veja bem, o senhor falou da palavra inclusão e nós usamos essa palavra aqui algumas vezes. Vamos pensar para o outro lado. Quase metade da população mundial não tem acesso à internet. Né? Sequer sabem o que isso significa, o que ela significa. Então temos ainda muito o que caminhar, né? E como democratizá-la mais ainda, e se essa democratização já seria nesse caminho do bem, desse bem comum. O senhor concorda com isso? Eu acho que é por aí, professor Sim, Gil? Você deu um número que é praticamente um número também de excluídos do saneamento básico. Exatamente. Não tem esgoto para 100 milhões de pessoas, não tem sequer a coleta, não digo nem o tratamento. Exatamente. Que é outro passo. Então, isto é um sinal de que nós temos que ainda incluir muito mais gente. Tá? E incluir, eu diria, de uma forma crítica. Como seria uma inclusão crítica? Uma forma que reflita sobre exatamente a possibilidade disso ser bem comum ou de ser para malefício ou benefício só de uns poucos. Sim, enfim, é um grupo específico, sempre essa questão da repartição. Perfeito. É isso, professora? Eu acho que tem mais um componente por favor. Que são aqueles que são excluídos não porque querem, mas porque tem uma questão política e estratégica por detrás. Não vamos esquecer de como é a internet na China, nos países do Oriente Médio. Como a internet não é na Coreia do Norte. Como não é na Coreia do Norte, exatamente. Né? Então a gente tem aí também um aspecto geopolítico. Sim, tem isso. Ela é um instrumento geopolítico muito forte. Totalmente. Né? E como é que se convive num acordo do bem comum global com uma parte do mundo que não está querendo fazer muitos acordos, na medida em que você tem redes fechadas, vigiadas, de como as coisas acontecem. E se você for olhar, por exemplo, hoje como funciona a internet na China, ela é muito mais invasiva do que a nossa coitadinha rede aqui, é extremamente invasiva. Por um lado, oferecendo benesses das mais diversas à população, por conta da rede, da mobilidade das pessoas no celular. Praticamente não existe mais dinheiro nas grandes cidades chinesas, não lá no interiorzão, mas você faz tudo digitalmente, só que você tem uma vigilância 100%. Exatamente. Aí é Big Brother. Aí é Big Brother. Aí é Big Brother, é o controle. E é um controle total. E aí você tem cidadãos amarrados em suas próprias casas, seus próprios dispositivos. O dispositivo é o teu controlador. Perfeito. Bom, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu falei que
O tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo e essa conversa nossa está ótima. Mas eu não poderia deixar de fazer aquela pergunta que parece óbvia, mas eu tenho que fazer. Com tudo isso que nós conversamos, com todos os problemas, soluções, caminhos e descaminhos, nós saberíamos viver hoje sem a internet? Professor Gildo, é possível isso ou é um caminho sem volta? Eu acho que é um caminho sem volta. Sempre tem gente que quer morar na selva sem eletricidade, não é? Mas para todo mundo. Mas isso só é possível para pequenos grupos. Sim. Agora, para nós, na maioria, é um caminho, como de todas as tecnologias, sem volta. Né? Você não vai abdicar do avião, você não vai abdicar do celular, você não vai abdicar da eletricidade em geral, porque tudo isso que nós estamos falando é movido à eletricidade. Eletricidade antes de qualquer coisa. Então, a eletricidade se tornou, a energia em geral, mas a eletricidade em particular se tornou a primeira necessidade de ser provida socialmente. Sim. Não é? E com tudo isso, eu não acredito em volta ao passado. Só se for volta para o futuro. Como exatamente, como filme. De volta para o futuro. De volta para o futuro. É isso, professora Elizabeth. Eu acho que a gente é um caminho sem volta. E com um envolvimento ou uma dependência, em alguns momentos, cada vez maior, dos dispositivos móveis. Eu acho que cada vez mais o futuro vai fazer com que a internet quase que vai grudar no nosso corpo. Tem até gente que fala mesmo, né? Chips. Estaremos chipados, mas acho que é um caminho sem volta. Então a responsabilidade nossa também é sem volta. É onde eu queria chegar, só para nós finalizarmos. Como é um caminho sem volta, a nossa responsabilidade, a figura que está do outro lado desse aparelho, né? Nós, ela é muito maior. Total. Não é? É muito maior. E temos que saber usá-la com responsabilidade, com inteligência e sensibilidade. É isso mesmo? Exato. É isso aí. Excelente. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora Elizabeth Saad Correia, professora titular sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo digital, e o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e que dirige o Centro Interunidades de História da Ciência da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado. É um prazer tê-los aqui conosco. É um prazer. Prazer. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Até lá.